Olá, André Gomes aqui de novo e a gente agora vai dar continuidade à parte 1 da explicação do tutorial do comando Materials do Revit, ok? Bom, no vídeo anterior eu expliquei o conceito todo, como é a forma de trabalho de materiais no Revit, dei algumas dicas, expliquei a janela que você está vendo aí aberta, né? E comecei a falei da aba Identity, das propriedades que você tem dentro dela, falei da aba Graphics, né, que são as propriedades gráficas de visualização no modo shade, em vista ou em corte, né? Então, você tem essas propriedades já definidas no vídeo 1, tá? Na parte 1 do comando Materials. E agora a gente vai dar continuidade a esse vídeo falando da aba Appearance, ok? Bom, então eu tenho aqui já na minha janela a mesma janela, o mesmo material que foi configurado no vídeo anterior, né? E eu vou passar agora para a aba Appearance. Como eu falei, a aba Appearance ela vai permitir você configurar a aparência de renderização. Nada menos do que a textura, o material que vai ser exibido se você vier a renderizar o seu projeto ou aquele objeto que está recebendo ele dentro do Revit ou em qualquer outro programa, né? Então, o que eu vou poder configurar aqui nessa janela? Então, passei para a aba Appearance, eu tenho aqui nesse primeiro campo aqui um preview, né? Você está vendo que você tem essa esfera, esse objeto aqui, na verdade, né? Que ele tem alguma textura, um buraco vazado aqui, justamente para você ver o material aplicado nessa situação. Mas aí você fala, André, essa imagem aí não tem muito a ver com onde eu vou aplicar o material no meu projeto. Então, para isso, se você clicar aqui nessa setinha, né, você tem a opção Sim, né, onde você pode mudar o objeto que vai estar aparecendo aí nesse preview. Então, você pode mudar, por exemplo, para um cubo, que é bastante comum em alguns programas aí que trabalham renderização, né? Você tem cilindro e outras opções. Por exemplo, eu vou aplicar numa parede, então eu posso clicar aqui, ó, Walls. Então ele vai me mostrar uma cena onde eu tenho uma parede, uma cadeirinha ali. Essa cadeira está ali para, caso o seu material ele tenha uma superfície polida, um efeito brilhoso e que traga algum efeito de reflexo, você possa ver o sombreado ali, o efeito reflexivo da cadeira, né, que aparece aí na cena no material aplicado na parede, ok? Uma outra coisa também que você pode estranhar um pouquinho é que a cena ela vem pequenininha, mas isso não é problema. Se você trouxer o cursor aqui embaixo, ó, no limite entre esses dois campos, né, ele vai tomar essa forma. Tendo essa forma, se você clicar com o botão esquerdo do mouse e mantê-lo pressionado, ao arrastar para baixo, ó, você consegue ampliar a imagem da sua cena. Você vê que ele demora um tempinho para renderizar, para regenerar a imagem, porque ele dá uma, entre aspas, uma renderizada na imagem, para que a qualidade dela fique boa, ok? Bom, então prosseguindo aqui, nesse mesmo botão você pode definir, por exemplo, a qualidade dessa imagem que está aparecendo. Então, no Render Settings eu tenho a qualidade padrão, que é o Draft Quality, e o Production Quality, né? Então, a imagem aí nesse preview, caso eu selecionasse a opção Production Quality, né, ela ia ficar bem mais definida, bem mais otimizada ali. Eu, particularmente, eu não altero isso, né? Se eu tenho que ver a imagem, eu quero ver em boa qualidade, eu quero ver lá no projeto e não no preview. Eu acho que esse Draft Quality já me dá uma noção legal para como vai ficar o meu material aplicado lá. Então, mas se for o caso, né, você pode alterar isso aí, ok? Bom, aí embaixo você tem aqui o campo Information, ele está fechado, né? Então se eu clicar nessa setinha, eu tenho aqui um nome, esse nome é da textura, não é do material, pode ver que ele está aqui, eu estou com um porcelanato 90 por 90 centímetros bege selecionado, então esse nome aqui é da textura, então vou deixar fechado, porque eu não vou mudar nem nome, nem descrição, nem palavras-chave, né? Vou ficar aqui. E aí eu venho com as propriedades. Vou dar uma diminuída aqui um pouquinho no preview, tá? E ampliar aqui um pouco a minha janela para eu poder ver isso aqui melhor. Bom, então aqui começa a configuração da aparência desse material para renderização. Então lá na renderização você pode fazer duas escolhas iniciais. Se esse material ele vai ser composto apenas de uma cor, que vai ser definida aqui, ó,
Então, clicando nessa faixa aqui, colo, onde você tem o código RGB aqui, você pode escolher a cor que você quiser para o material, configurar ela aqui através da janela, tá? E dar um OK e aplicá-la lá. Automaticamente ela vai ser aplicada no seu material, no seu preview ali. Bom, a cor eu posso usar. Eu posso também, em vez da cor, usar uma imagem. Então, você vê que não tem nenhuma imagem aparecendo aqui, ó. Tanto é que aparece a imagem no Image Selected. Então, se eu clicar nesse quadradinho aqui, ele vai abrir essa janela, tá? Para buscar a imagem que eu quero aplicar no meu objeto, no meu material, ok? Aí você fala, nossa André, eu não tenho nenhuma imagem, eu preciso buscar isso. Não, lembra que eu falei, eu ainda vou falar dela, que o Revit ele tem uma biblioteca com texturas, então a gente vai buscar essas informações ali depois, mais na frente, depois que eu explicar essas propriedades aqui. Mas digamos que você tenha baixado a imagem lá no site do fabricante. Por exemplo, esse porcelanato, como eu falei, é de um fabricante bastante conhecido aí, então eu vou entrar no site, eu achei a textura dele aqui no site, então vou entrar aqui no site, ó, então essa é a imagem. Então, no material aqui, eu tenho exatamente essa especificação bonitinha e estou aqui com um preview da imagem, né? Você vê que esse site aqui ele dá uma opção para mim baixar, fazer o download dessa imagem aqui, mas eu também posso clicar sobre ela. Então ele ampliou ela numa nova exibição, né? E clicando com o botão direito do mouse, eu seleciono a opção salvar imagem como. Então eu vou vir aqui, por exemplo, na pastinha onde eu vou jogar esses materiais, ó, já vem com o nomezinho, vou deixar esse, tá ótimo, de bom tamanho, e pronto, tá resolvido. Baixei a imagem da textura que eu vou estar trabalhando aqui aplicar no meu material lá no Revit, tá? Se eu não tiver no fabricante, eu busquei da internet, não tem problema, ó. Você pode abrir o Google aqui, jogar aqui, sei lá, digamos que seja não um porcelanato, seja um deck de madeira. Então, botar aqui ripas de madeira. Né? Então, ó, vou clicar aqui em imagens, olha lá, eu tenho várias especificações para deck, várias imagens que vão definir. É lógico, você vai procurar buscar sempre as imagens que aparecem com esses valores maiores, que apresentam uma definição maior, que podem ser redimensionadas, caso se faça necessário, sem que você perca a qualidade da aparência dessa imagem. Então, ó, essa aqui já está 320, mas ainda está embaixo. Ó, essa aqui já está excelente, ó, 1023 por 772, ó, 1023 por 682. Então, todas as imagens com maiores dimensões são um pouco mais pesadas, mas a qualidade na aplicação do material e na renderização subsequente vai ser muito melhor para você, tá? Então, eu já puxei lá a imagem, vou voltar lá no Revit, vou escolher a imagem que eu peguei, ó. Então, vou clicar aqui, ó, vou buscar aqui no meu computador, tá aqui peguei a minha imagem aqui e vou dar um Open. Então, carreguei a imagem, ó, você vê que você já vai ter a aparência, a visualização dela. Se eu deixo o meu cursor parado sobre esse quadradinho, ele aparece, ele mostra para mim uma miniatura, né? Então, eu tenho aqui a imagem. Então, você vê aqui no preview que antes a parede estava azul por conta da cor que eu havia escolhido, agora passou a ter o mesmo tom da imagem, da textura selecionada aqui, ok? Mas você também pode fazer o seguinte, você pode cruzar os dois, cor e imagem, né? Às vezes você pegou uma imagem na internet, mas o tom não está muito igual àquele que você viu lá na loja, especificou para o seu projeto. Então, você pode ajustar esse tom da imagem cruzando ele com a cor que você especifique aqui. Então, eu tenho um tom forte, tá vendo? Uma imagem clara. Você vê que aqui a imagem ela está bem clarinha. Então, nesse campo aqui, Made Fade, né, você vê que está 100%, ou seja, a predominância na textura é 100% da imagem, né? Então, se eu for diminuindo esse valor, você vê que a imagem, ó, ela vai ficando um pouco mais azulada, já não está clara como aqui na textura, né? Então, se eu for diminuindo, ó, botar um meio a meio aqui quase, ó, você já vê que a perspectiva aqui já está mais azulada.
quanto mais eu diminuo isso, mais predominante se torna a cor. Então ali ele está mesclando mais a cor em função da imagem aplicada, ok? Então se você quiser fazer essa mescla aí, você pode usar essa propriedade, beleza? Bom, embaixo aqui você tem esse campo glossiness, né? O que é o glossiness? Você tem em diversas situações aí superfícies polidas e superfícies porosas, ásperas, né? Então o glossiness controla isso. O glossiness vem de brilho, né? Então, quanto maior esse valor, mais polida vai ser a sua superfície. Não que ela vai emitir brilho, você vai deixar ela mais polida, ou seja, mais suscetível a ter reflexos incidentes nela, ok? Refletir luz e aparecer reflexos sobre a superfície no objeto aplicado, ok? Então, ó, esse material é o acabamento meio que natural, então eu vou tirar um pouco desse glossiness aí, ó, vou deixar aqui bem baixinho no 15, né? Aí eu tenho aqui esse highlights, né, que ele permite uma otimização desse valor aí, né, para você dizer se é um material metálico ou não, né? A gente sabe que o material metálico, né, o objeto metálico, ele normalmente tem uma superfície que permite uma diferenciação entre as demais, né? Ele é metalizado, né, um acabamento mais limpo. Então você pode também determinar isso para o seu material, que não vai ser o caso, né? Então vou deixar não metálico, para um porcelanato não é um material metálico. E aí você pode trabalhar propriedades isoladas, né? Então, por exemplo, você tem aqui a reflectividade. Então, como eu falei, se esse objeto ele é polido, eu posso querer que incida reflectividade nele, ou seja, eu tenho, lembra da situação que eu expliquei ali do preview da parede? Se eu quero ver o reflexo de coisas que estão perto, em volta, por cima desse material, ali, então eu marco aqui a reflectividade, né? E eu aumento esse valor aqui direto, né? Eu não sei se você vai conseguir aqui, talvez por causa da sombra, né? Mas eu vou botar aqui uma reflectividade um pouco alta, né? Tudo bem que ela não vai ser muito favorável aqui para você visualizar, porque o meu glossiness está bem baixo, né? Mas aqui eu já favoreci com que esse material aqui, ele já cria o efeito reflexivo, tem esse efeito reflexível aqui. Então, quanto maior esse valor, mais reflexivo vai se tornar o seu material. Como eu falei, não é um material de uma superfície polida, o acabamento desse porcelanato é natural, então eu vou deixar tanto o glossiness e também a reflectividade dele baixa, ok? Lembrando que ele reflete não só a imagem, mas qualquer luz que incida no seu ambiente lá na renderização, beleza? Bom, tá aqui a reflectividade, né? Acho que eu vou tirar essa propriedade, na verdade, não quero que tenha reflexo ou que gere reflexo esse meu material, eu vou fechar ela aqui. Transparency. Se eu estou configurando um vidro ou um material com propriedade transparente, que não seja 100% opaco, eu vou ativar essa propriedade. Então eu clico aqui, ó, e aí ele abre para mim automaticamente as propriedades, né? Então a transparência desse material, ó, por enquanto está no 30. Então eu posso, ó, aumentar esse valor aqui, ó, se eu botar aqui no 90, no 100%, você já vê que a aparência ali já ficou quase um vidro, né? Você vê que parece que eu tenho aqui a borda, a lâmina do vidro, né? E isso aqui. Por que não está totalmente reflexível? Porque a parede ela tem uma espessura, perdão, totalmente transparente. Porque a parede ela tem uma espessura, então você tem mudanças de meio ali. Então deu essa aparência meio estranha, não tem nada do outro lado, tem uma cor cinza, como você pode ver aqui no fundo da imagem, ok? Talvez se a gente mudar aqui a cena, botar aqui um cubo, por exemplo, ó, a gente já tem aqui, ó, uma transparência aqui, você pode observar por aqui pelo canto, né? E esse quadriculado aqui é por conta da imagem, né? Que foi aplicada aqui da textura. Eu ainda vou falar da configuração dessa imagem, né? Então, quanto mais eu aumento esse valor, mais transparente fica o meu material. Não é o caso, né? Então, vou desselecionar aqui essa opção, ele volta a se tornar opaco comutável. Bom, fechei aqui cutouts. O que são esses cutouts? Isso aqui é aquele efeito, eu conheço bem há bastante tempo aqui, com o nome lá no Max de mapa de opacidade. Como assim? Por exemplo, se você vai fazer um objeto como um gradil, um alambrado, né?
Você não vai modelar aquela trama metálica, aquele arame que gera o alambrado. Você vai pegar uma imagem que contém aquele desenho, o desenho daquela trama, daquele gradil, né? E vai aplicar aqui no cutouts, né? Essa imagem, normalmente, o ideal é que ela seja negativada, ou seja, preto e branco, que ela não tenha cor. Mas eu posso usar uma imagem com cor? Pode. Por que eu falei que o ideal é preto e branco? É justamente para acentuar a diferença, né, onde vai ser o furo e onde não vai ser furado, vazado o objeto. Então, o ideal é que seja preto e branco. Mas você pode aplicar uma imagem colorida do mesmo objeto sem problema algum, né, contanto que tenha essa diferença entre claro e escuro, porque ele vai interpretar que um é um objeto sólido e o outro vai ser o buraco, ok? Bom, não é o caso aqui, depois eu posso criar numa outra situação um exemplo desse cutouts aqui. Eu tenho a propriedade Self-Illumination, então, por exemplo, digamos que eu estou configurando a lâmpada que vai ter numa luminária, ou simplesmente a luminária, né? E eu quero que na renderização eu tenha a sensação de que aquele material está emitindo luz. Olha o que eu falei, a sensação. Ele não vai iluminar o ambiente, ele vai dar a aparência de que está emitindo luz, ou seja, vai ficar com aquela aparência de lâmpada acesa. Então, para isso, eu marco aqui o Self-Illumination. Você vai ver que ficou um pouquinho mais claro ali o meu material aqui, né? Então, eu posso aumentar, por exemplo, ó, definir a cor da luminosidade que vai estar sendo emitida, né? Eu posso aumentar aqui, por exemplo, vou exagerar, estava 10, vou botar 100, ele já ficou bem mais claro, né? Então defino aqui que tipo de iluminação vai ser, né? E aqui a temperatura de cor, né? Então quanto maior os valores, né? Esses valores estão em Kelvin, né? Quanto maior esses valores, mais branquiçado, mais azulada fica a sua cor. Quanto menores, eles vão ficando mais amarelados, mais aquelas cores quentes. Então aqui você pode fazer essa modificação. Vou botar um valor extremamente alto aqui, vamos ver se ele... Ó, tá vendo? Olha lá, parece uma luz acesa ali. Então, se eu aplicar, por exemplo, isso aí num vidro de uma luminária que eu modelei, quando você colocar lá, você vai ter exatamente essa sensação de que está emitindo luz aquela luminária, quando na verdade quem vai ser responsável de emitir é o objeto emissor, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo aí, tá? Então, caso eu queira, eu tenho essa opção de usar o Self-Illumination para dar essa aparência. O Self-Illumination, vou abrir um parênteses aí, você pode usar ele para o seguinte também, você achou que o tom do seu material ele ficou branco, mas ficou ainda meio cinza, você quer deixar ele mais claro, ativa o Self-Illumination, coloca lá na cor branca caso ela não esteja, e aumenta esse luminance dele, que aí você vai deixando mais branco aquele branco que você achou que não estava tão branco, entendeu, né? Então, é uma dica aí, você pode usar isso como um artifício aí. Bom, embaixo você tem o bump, né? O bump é uma imagem que permite dar para você a sensação texturizada, de relevo, né, do objeto. Então, por exemplo, no caso de um porcelanato, você teria que pegar uma imagem preta e branca com aquelas dimensões. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho, perdão, tem que marcar antes para ele ativar, né? Então, posso buscar na biblioteca do Revit, né? Tenho aqui se bem que aqui é Mathematic Library, Detail Libraries, eu acho que eu desconfigurei meu Revit sem querer. Mas digamos que eu tivesse uma textura, uma imagem igualzinha àquela que eu apliquei lá em cima no meu material, né? Então, igualzinha a essa. Preto e branco, eu poderia usar ela para definir. Posso ser colorida? Pode, não tem problema nenhum. Eu posso pegar a mesma imagem e aplicar aqui como bump. Então ele vai usar toda essa diferença de tom que você está vendo, a linha divisória, limite dele como risco, né, para definir as dimensões do seu material e dar esse efeito, né, de textura, de relevo. E aí você pode definir, né, se isso vai estar mais forte ou mais fraco, né? Você vê que, olha lá, eu deixei mais fraco, a textura ela não se tornou tão evidente
né, quanto estava antes. Ó. Vou botar bem fraquinho aqui, ó. Tá vendo? Vou botar no zero aqui. Pronto, no zero. Tá bem polidinho. Se eu aumentar ali, ó, tá lá, ficou bem marcado essa texturizada que tem nessa imagem, né? Então vou botar aqui zero de novo aqui. Vou fazer até um teste. Ó, vou pegar aqui na internet uma madeira dessa aqui, ó, por exemplo. Vou pegar essa imagem aqui, vou abrir ela aqui, ó, vou salvar. Lá naquela minha pastinha tem um texto aqui, mas não vai ser problema, é só para a gente poder exemplificar isso aí. Então vou trocar a imagem, aí você vê, ó, clicando aqui eu não consigo trocar mais a imagem. Mas se eu vier aqui abrir outra coisa, se eu vier aqui, eu posso selecionar aqui o Edit Image, que é para editar as propriedades dela, ou escolher uma nova imagem clicando aqui nesse nomezinho que aparece. Então, ó, cliquei aqui no Open, você vê que apareceu agora essa imagem. Vou clicar no Done, não vou explicar essa janela ainda, né? E aí aqui no Amount, ó, eu vou aumentar essa textura, olha lá. Eu tenho o que? Eu botei, nossa, ficou até muito, né? Eu vou botar 80 aqui para clicar fora aqui para. Ah lá. Então, olha lá, eu tenho um cubo aqui todo ripadinho, mas ele está usando o que? A textura a imagem que está lá em cima, configurada aqui em cima, ó. Só que aí o relevo que está sendo aplicado é exatamente desse ripado. Mudei de ideia, não quero aplicar esse relevo. Você vem aqui, desativa e o material volta a ter a mesma aparência que estava antes de você aplicar o bump, ok? Bom, então vou deixar ele aqui. E o último que você tem aqui é o tint. O tint ele vai ser bastante semelhante a esse Made Fade que eu expliquei, né? Ele vai permitir você mesclar ou duas cores, caso você não esteja usando a imagem, então vai mesclar a cor que você definiu aqui com a cor que você definiu embaixo na propriedade Tint, ou a imagem que está predominante, já que o Image Fade está 100%, com a cor definida aqui, entendeu? Então é basicamente a mesma coisa que eu expliquei no Image Fade, só que você pode mesclar ou duas cores ou imagem. No Image Fade você mescla apenas a imagem com a cor definida aqui em cima, ok? Beleza, então essas são as propriedades que você encontra aí diretamente, tá? Toda vez que você duplica, cria um novo material do zero, sem pegar nada pronto em termos de textura do Revit, ok? Bom, mas como é que eu defino as dimensões dessa imagem? Porque você viu que eu fui lá no site do fabricante, fiz o download da imagem, joguei aqui. Mas lembra que essa imagem ela tem que ter a mesma dimensão do que eu quero para minha achura, para minha especificação do material, que é 90 por 90. Então, ó, aqui onde você definiu a imagem, onde você tem o preview, se você clicar sobre ela ou simplesmente clicar aqui e selecionar a opção Edit Image, ele vai abrir essa janelinha chamada Texture Editor. E como você pode observar, aqui você tem uma cota, tá? Onde está definindo exatamente a dimensão atual da imagem que está sendo aplicada na sua textura, ok? Então ele tem um quadrado e ele está me dizendo que esse quadrado ele tem 30 por 30 centímetros. Então aqui embaixo você tem várias propriedades, por exemplo, a posição. Então a posição é justamente para você fazer a imagem andar em cima da superfície onde ela vai ser aplicada, né? Então você consegue fazer ela andar em X ou em Y, né? Rotação, então você não quer aquela cerâmica paginada reta, você quer ela com alguma inclinação, é aqui que você define o rotation, a inclinação que vai estar a textura, beleza? Aí não esquece, lógico, de rotacionar também a achura que você definiu lá no Surface Pattern, beleza? E embaixo você tem aqui, ó, o Scale. O Scale é onde você define as dimensões dessa imagem. Então, por exemplo, já pensou se essa minha textura aí fosse meu material, em vez de cerâmica 90 por 90, um porcelanato 90 por 90, fosse uma cerâmica 10 por 10. Então eu colocaria aqui, ó,
em vez de 30, eu colocaria 10. E aí repare no seguinte, ó, digitei mais 10. Quando eu clicar aqui embaixo, ó, ele automaticamente colocou os mesmos 10 centímetros digitado aqui, ali embaixo. Por quê? Tá vendo que aqui você tem um desenho de um cadeadinho, ó, e ele está ativado, ó. Repara que esse aqui não tá vendo? Tá sim, ó, não tem nada marcado. Esse aqui tá pressionado, né? Tá com a caixinha aparecendo em volta. Então significa que ele está ativo. Então esse cadeado, sempre quando tiver marcado, tudo que você fizer num campo, ele aplica proporcionalmente no outro. Como você tinha valores iguais, na hora que eu modifiquei um valor, ele aplicou o mesmo valor no campo de baixo, beleza? Então tá lá 10 por 10, ó. Se eu der um OK aqui, eu acho que eu não vou conseguir, por conta de ser tão clarinha essa imagem aqui, eu não vou conseguir visualizar. Talvez se eu der tirar um pouco do gloss, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui no bump, para dar o relevo, né? Vou aplicar aqui tem que ativar. Vou aplicar aqui a mesma imagem para a gente poder definir, ver essa definição aqui, ó. Você vê que quando você aplica o bump tem a mesma janela, a mesma possibilidade, ó, não muda nada. Então, ó, eu vou colocar aqui o mesmo 10 centímetros aqui que eu tinha colocado, né? Então, vamos ver aqui. Não mudou. Talvez esse cubo ele seja menor, bem menor do que a imagem. Deixa eu ver se eu pego aqui vamos ver aqui uma parede mesmo, que antes estava na parede. A parede, como é uma área também um pouco maior, talvez não esteja tão visível assim. E eu não tenho o limite da imagem tão bem definido, né? Então, ela não ficou muito clara, não. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vou colar aqui. Então você vai ver, ó, tá vendo a imagem quadriculadinha aqui. Então vou voltar lá no meu porcelanato. Tá aqui. Deixei ele selecionado, porque senão tem que selecionar de novo, porque senão o que eu fizer ele não aplica. Então vou trocar esse bump aqui, ó, clicando no nome da imagem, Tile Square Bump. Então aqui, ó, ele em vez de vir quadrado, ele veio retangular. Mas eu quero mostrar antes aqui para você no preview, ó. Vai dar uma atualizada ali, ó, tá vendo? Então a gente está vendo que o bump ele é preto e branco, né? Então ele acentua mais essa diferença do que vai para frente, do que vai para trás na hora que o bump é aplicado, então fica mais fácil da gente ver. Então, ó, eu tenho ali bem definido nessa imagem, é lógico que esses riscos que você está vendo é por conta da renderização, né? Mas você consegue ver as linhas que definem aí essa textura. E ela está com 30 por 10, está bem baixinho, então isso às vezes mescla, né? Um efeito do próprio vídeo aí do programa. Então, ó, vou clicar aqui e vou definir, por exemplo, que ela vai ter. Agora, como é uma parede, vou botar ela com tamanho de 90 por 90 mesmo. Então, como os valores estão diferentes, aqui no Scale, antes eu vou desmarcar aqui o cadeado, desativar ele, tá? E aí vou colocar aqui, ó, 90 por 90. Aí tem um detalhe, ó. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho largura e altura? Ele está marcando a cota dessa imagem a cada 2. Então, se eu deixar aqui 90 por 90, na verdade, cada cerâmica dessa vai ter 45 por 45. Ó. Você vê que aqui no preview, ó lá, já mudou. Na verdade, então, se a cada 2 cerâmicas que estão sendo cotadas, esses valores terão que ser o quê? 1,80, repara que está com vírgula, né? Por 1,80. 0,8. Marquei aqui, ó. Então, olha lá, cada 2 cerâmicas equivalem a 1,80 m. Fechou. Vou dar um done aqui, ó. Você já pode ver bem exibido aí essa definição. Aí você vê, nossa, André, mas esse rejunte está grossão. É lógico, tudo isso está em função da imagem que eu usei, né? Ela é uma imagem, ó, onde a linha que divide cada quadradinho desse está bem grossa, bem marcada. Então, por exemplo, se abrir um Paint, um Corel, um Photoshop, criar essa imagem de bump com essa linha bem fininha, naquela espessura, por exemplo, que o Corel define como hairline, você vai ter aquela rejuntezinho na sua cerâmica, se for o caso,
bem mais delicado, bem mais fininho, né? Então tá aqui. Esse amount, ó, vou diminuir aqui, acho que eu botei demais na verdade. Ele tá bem sensível isso aqui, vou botar aqui 10, ó. Olha lá, ficou bem suavezinho. Se eu botar, você viu que estava 80, né? Então, ó, coloquei aqui 80, ó, marcou demais. Então, vou deixar ali naqueles 10 mesmo, para ficar mais suavizado aqui a textura na renderização. Então, tá aqui marcado. Então, a imagem, a coloração é exatamente dessa aqui, como eu havia falado, né? E o bump tá aplicado, beleza? Bom, então esse é o processo que eu usaria para configurar o material a partir do zero, ok? Bom, eu vou, por conta da duração dele, eu vou criar um terceiro vídeo aí de configuração de material, só que dessa vez usando texturas existentes dentro do Revit. Eu crio um novo material e configuro ele a partir disso já existente, beleza? Então, não deixe de se inscrever no meu canal, marca aí o sininho, né? Esqueci de falar isso, marca aí o sininho para você ter a notificação toda vez que eu postar um novo vídeo e não deixe de seguir nas redes sociais. Um abraço.